iniciar a nossa 10ª aula do curso Mapeamento, Busca Ativa, Cadastramento e Recadastramento das Famílias, organizado pelo Projeto Integrativo Busca Ativa. A nossa aula número 10, ela tem como tema os indicadores sociais no SUAS. Reflexões sobre a aula. O que são indicadores e qual a sua importância no planejamento? Então, a gente já aprendeu o que é o planejamento, já compreendemos a importância do planejamento na oferta da política pública de assistência social e de que forma os indicadores sociais podem contribuir nesse processo. Vamos começar trazendo conceitos básicos sobre o tema indicadores. No âmbito das políticas públicas, os indicadores constituem-se como instrumentos que revelam aspectos de determinada realidade, bem como o resultado de uma intervenção na realidade. Eles podem ser quantitativos ou qualitativos. Aqui vamos ter como norte o trabalho com indicadores no âmbito de políticas públicas, que é o nosso ponto de interesse. Então, indicadores, eles são instrumentos que serão utilizados por gestores, profissionais, técnicos, que vão revelar dados de uma determinada realidade ou resultados de uma intervenção que tenha sido feita naquela realidade e precisa se mensurar o resultado dessa intervenção. A isso chamamos de indicadores. E aí a gente traz alguns autores, citação de alguns autores que também conceituam o termo indicadores sociais. O indicador, segundo Ferreira, Cassiolato e Gonçalves, o indicador é uma medida de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de significado particular e utilizada para organizar e captar as informações relevantes dos elementos que compõem o objeto de observação. É um recurso metodológico que informa empiricamente sobre a evolução do aspecto observado. Uma experiência de desenvolvimento metodológico para avaliação de programas é o nome do livro, O Modelo Lógico do Programa Segundo Tempo. Texto para discussão, 1369, Brasília, IPEA, 2009. Então, aqui a gente traz um conceito sobre indicadores, que ele pode ser quantitativo ou qualitativo, sempre sobre um objeto de interesse. Ou seja, se a gente quer trabalhar sobre determinado dado da realidade, a gente precisa buscar indicadores que falem e que apontem sobre aquela situação, sobre aquela realidade. E a partir daqueles indicadores, a gente vai ter um melhor esclarecimento sobre as demandas, as necessidades que se apresentam na sociedade. São instrumentos que permitem identificar e medir um determinado plano, programa ou projeto, bem como verificar se as metas estabelecidas estão sendo alcançadas e prever os resultados esperados. Ou seja, se eu utilizar o termo indicadores relacionados a planos, projetos e programas, ele será o resultado alcançado. Então, a gente vai mensurar aquilo, como começou a oferta daquele serviço, qual era o objetivo, qual era a meta e como está se apresentando esse resultado. Dessa forma, a gente consegue compreender se os objetivos estão sendo alcançados, se a metodologia escolhida está sendo satisfatória,
para se alcançar os objetivos, e assim a gente pode dar continuidade ou rever parte das estratégias de intervenção. Por isso, o indicador é tão importante. Ele é um instrumento que vai auxiliar nessa caminhada do projeto que já está em execução, assim como ele também vai iluminar as estratégias de intervenção. Quando a gente ainda não iniciou nenhuma estratégia, a gente vai compreender em qual aspecto a gente precisa trabalhar. Entende que os indicadores podem ser definidos como um conjunto de dados empiricamente observáveis que serve para medir ou representar um aspecto da realidade social, sendo seu uso dependente dos interesses e objetivos a que se pretende com a avaliação. Ou seja, eu posso utilizar aquele indicador social para diversas intervenções. Eu posso ter objetivos diferentes e utilizar o mesmo indicador. Então, o indicador ele não serve para apenas uma possibilidade. A gente pode ter diversos objetivos e metas e utilizar o mesmo indicador. Portanto, as informações transmitidas por indicadores querem embasar a análise dos resultados obtidos e auxiliar no processo de tomada de decisões para a implantação de ações para a melhoria das políticas públicas. Tudo que a gente vem conversando até aqui, né? O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão descreve que, do ponto de vista de políticas públicas, os indicadores são instrumentos que permitem identificar e medir aspectos relacionados a um determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado de uma intervenção na realidade. A principal finalidade de um indicador é traduzir de forma mensurável determinado aspecto de uma realidade social, uma situação social ou construída ação de governo, de maneira a tornar operacional a sua observação e avaliação. Aqui, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ele coloca o indicador como fundamental no planejamento de ações, porque ele traduz os dados de uma realidade social, o que nos ajuda a pensar e planejar ações mais eficazes, mas ele também avalia as ações que já estão em andamento. Então, tanto ele pode ser usado para iniciar um projeto de intervenção, para dar luz a essa ideia que vai ser colocada em prática, como ele também avalia aquele processo que já está em andamento. Neste sentido, os indicadores podem confirmar que as estratégias estão adequadas e, se a organização não estiver alcançando seus objetivos, podem demonstrar que algo precisa ser feito para que os objetivos sejam alcançados. Vejam só a importância de se considerar os indicadores no planejamento da política pública. A gente consegue, através dos indicadores, ter clareza se as ações implementadas no nosso território estão alcançando as metas e objetivos traçados, ou, se isso não estiver acontecendo, a gente consegue, num determinado momento de avaliação e monitoramento da ação, recuar e rever o nosso plano de ação. Então, é fundamental que isso seja feito e que as equipes, tanto equipes técnicas, profissionais, quanto gestores, quanto controle social, a comunidade em si,
a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, que todos tenham conhecimento sobre o que são os indicadores sociais e comecem a utilizá-lo em seus encaminhamentos, na sua prática, porque ele vai dar luz, ele vai iluminar o caminho que será traçado. Indicadores sociais e assistência social. Para Januzzi, o indicador social é uma medida em geral quantitativa, dotada de significado social substantivo, utilizada para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato. O autor relata que o indicador social é um recurso metodológico empiricamente referido que informa algo sobre o aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão ocorrendo. Então não é fácil a gente olhar para a realidade social e entender de forma simples se a situação está melhor ou se ela está pior a partir de um determinado momento. Nem sempre, só através da nossa observação, a gente vai conseguir compreender isso. Então, o indicador social é um dado empírico que vai nos mostrar, através de situações reais, o que está acontecendo. E dessa forma, a gente garante a qualidade da política pública que é ofertada à população brasileira. Lembrando, como a gente já discutiu anteriormente, que a política de assistência social ela é um direito da população brasileira, mas ela é um dever do Estado. Para tanto, ela precisa ser planejada, pensada, implementada de forma responsável. E para isso, um dos instrumentos essenciais são os indicadores sociais. A utilização dos indicadores sociais na política de assistência social. Isso se faz fundamental para o sucesso da oferta do trabalho. Vejamos a seguir 2 exemplos. São reportagens de dados do ano de 2023. Vamos lá. As políticas sociais são concebidas como um conjunto de ações por parte do aparelho estatal que tendem a diminuir as desigualdades sociais, ok? Então, as políticas sociais têm como objetivo diminuir as desigualdades sociais. Entretanto, as taxas de pobreza no Brasil atingiram em 2021 o maior nível desde 2012. A taxa anual de pobreza saltou de 12,9% em 2012 para 15,7% em 2021 no Brasil. O aumento da desigualdade de renda foi o principal fator do aumento da pobreza, anulando os ganhos que poderiam ter resultado do pequeno crescimento de renda média de 2016 a 2019. Dessa forma, entre 2012 e 2021, o Brasil tornou-se mais pobre e desigual. Então, para se chegar a essa conclusão, foi necessário consultar dados que demonstraram que a diminuição da renda do brasileiro fez com que o aumento da pobreza acontecesse. Então, são análises de dados oriundos de fontes seguras, através do IPEA, que demonstraram
que houve um crescimento da pobreza no Brasil entre os anos de 2012 e 2021. A gente só consegue fazer essa leitura debruçados nos indicadores sociais. Uma outra situação: sem emprego, sem perspectiva e muitas vezes com fome. Aí vem a fala da Carla Cristina de Almeida Santos, desempregada. De manhã não tem café da manhã, tem nada para eles. Hoje ela ganhou um biscoito e está feliz. Ela está feliz aqui, porque é doação. Carla não conseguiu mais trabalho como faxineira depois que engravidou. Hoje vende o pouco que tem para completar o cardápio. Feijão, arroz e salsicha, que eu vendi meu fogão para eles comerem. Vendi o fogão velho para comprar salsicha para eles. Ganhei R$14, diz a Carla, né? Então aqui apresenta uma outra situação onde se coloca e se retrata a questão do empobrecimento nesse período da população brasileira. As reportagens apontam os possíveis indicadores para a erradicação da extrema pobreza no Brasil: o aumento do mercado de trabalho e empregos formais, o aumento do salário mínimo e a cobertura do percentual de políticas públicas como Bolsa Família. Então, no primeiro caso, a gente viu, através de indicadores, que a pobreza aumentou do ano de 2012 para o ano de 2021. No segundo momento, a gente viu uma situação real em que a família, ela entra nessa questão de necessidades sociais devido à perda do seu emprego. Então, essas duas reportagens, através delas, a gente consegue apontar caminhos que a gente precisa percorrer para a superação desses dados. E aqui a gente elenca alguns deles, como o aumento do trabalho formal, a oferta de vagas, aumento do salário mínimo e a cobertura de políticas públicas como Bolsa Família. Além da sua relevância para a discussão da agenda da política social, de sua validade em representar o conceito indicado e da confiabilidade dos dados usados na sua construção, um indicador social deve ter um grau de cobertura populacional adequado aos propósitos a que se presta. Deve ser sensível a políticas públicas implementadas, específico a efeitos de programas setoriais, inteligível para os agentes e público-alvo das políticas, atualizável periodicamente, a custos factíveis, ser amplamente desagregável em termos geográficos, sociodemográficos, socioeconômicos e gozar de certa historicidade para possibilitar comparações no tempo. Então aqui a gente elenca alguns cuidados que os indicadores têm que ter para se inserir na realidade social e para que ele seja útil na proposição de novas políticas públicas. Vejamos o exemplo a seguir. Aqui a gente traz uma imagem retratada pelo governo federal sobre o programa Bolsa Família. Aqui a gente tem um mapa do Brasil com as suas 5 regiões, onde a gente discrimina cada estado dentro dessas regiões e quantas pessoas saíram da linha de pobreza em junho de 2023. Então, foi uma análise a partir de dados de algum órgão confiável que apontou que houve uma queda de 18,5 milhões de famílias que saíram da linha de pobreza em junho de 2023.
Esse dado nos mostra a importância de se acompanhar dados quantitativos, porque eles ilustram para a gente a questão social e o caminho que devemos continuar. No âmbito da política de assistência social, os indicadores constituem-se como instrumentos indispensáveis para o monitoramento e avaliação dos projetos e/ou programas implementados e das ações necessárias para o fortalecimento dos sistemas, sendo esta uma construção coletiva, pois envolve o esforço dos 3 entes federados. Então, mais uma vez, a gente reforça aqui a importância dos indicadores. Aqui refere-se principalmente no processo de monitoramento e avaliação, que é o momento em que programas, projetos e serviços são implementados e a gente precisa se debruçar e compreender se aquela ação está tendo um resultado positivo. Para isso, devemos utilizar os indicadores sociais de forma descentralizada nas 3 esferas do poder. Isso também é fundamental, né? Que o município se debruce sobre isso, o Estado e o governo federal. De acordo com a NOB-SUAS de 2012, em seu artigo 99, o monitoramento do SUAS constitui função inerente à gestão e ao controle social e consiste no acompanhamento contínuo e sistemático do desenvolvimento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais em relação ao cumprimento de seus objetivos e metas. Realiza-se por meio da produção regular de indicadores e captura de informações em loco, em dados provenientes dos sistemas de informação, em sistemas que coletam informações específicas para os objetivos do monitoramento. Então, o monitoramento através de indicadores, ele foi previsto na NOB-SUAS e ele precisa ser colocado em prática. Esse monitoramento é contínuo, ele se realiza através de tais indicadores e com isso a gente consegue avaliar as ações e a política pública ofertada. Na gestão da assistência social, os indicadores sociais constituem recursos fundamentais para retratar a realidade social, contribuindo para o desvendamento da realidade vivenciada pela população, bem como para o planejamento e formulação da política social nas diferentes esferas do governo. No cotidiano de trabalho das equipes da assistência social, é indispensável a interpretação de gráficos e tabelas a fim de construir propostas de intervenção que reflitam as necessidades e demandas dos usuários. Então aqui a gente reforça a discussão que vem sendo trazida nessa aula sobre a importância dos indicadores, a importância dele para a gestão dentro das esferas do governo. Então é muito importante que se debrucem sobre isso para conseguir monitorar as ações que são desenvolvidas, mas traz um ponto em especial que é muito importante salientar, que é trabalhar com indicadores não é competência apenas da gestão. Trabalhar com indicadores deve ser uma prática das equipes dentro da proteção social básica, da proteção social especial, desvendar os gráficos e tabelas, ou seja, interpretar os indicadores sociais, porque isso trará uma riqueza de informações, fará com que aquela fotografia necessária para se desempenhar um bom trabalho, ela seja mais nítida, mais clara, que retrate melhor a realidade, as suas demandas, as suas potencialidades, as suas fragilidades. Então é muito importante que as equipes
tragam os indicadores sociais para a sua prática cotidiana. As principais fontes de dados e indicadores no âmbito do SUAS. De acordo com a NOB-SUAS de 2012, os indicadores que orientam o processo de planejamento para alcance de metas de aprimoramento do SUAS serão apurados anualmente a partir das informações prestadas nos sistemas oficiais de informação e sistemas nacionais de estatísticas. Então, dentro do SUAS existe um sistema de informação que trará muitos indicadores para o trabalho e para o planejamento, assim como também para a gestão. E, além disso, os sistemas nacionais de estatísticas também contribuirão na condução desse trabalho. Vamos falar um pouco sobre isso. Dados e indicadores sociais e de programas do Ministério do Desenvolvimento Social. Permite conhecer o panorama social, perfil econômico e estrutura demográfica de municípios e estados brasileiros e obter informações sobre as ações e público-alvo dos programas do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, com os dados e os indicadores gerados nos programas do Ministério do Desenvolvimento Social, a gente vai conseguir trazer um retrato sobre a questão econômica, demográfica, obter muitas informações que serão relevantes para o trabalho. Matriz de informação social do Sistema de Monitoramento Gerencial dos programas, ações e serviços conduzidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Permite a visualização de informações físico-financeiras e indicadores sociais em tabelas, gráficos e mapas. Então, aqui a gente vai compreender melhor sobre questões financeiras e indicadores sociais. Isso é fundamental, porque sem a questão financeira, a gente não consegue implementar ações que atendam às necessidades do território. Mapa de Oportunidades e Serviços Públicos, MOPs. Sistema que reúne e organiza informações de diferentes fontes, oportunidades de inclusão produtiva, disponibilidade e localização de serviços, equipamentos e programas públicos identificados em municípios de todo o país, com o objetivo de cooperar na identificação das áreas que mais crescem de intervenção social. O MOPS contribui para que os gestores e técnicos de assistência social possam orientar a população de baixa renda quanto ao atendimento de suas carências e necessidades. Então, no MOPS, a gente consegue identificar onde mais se cresce na oferta de serviços dentro da política social, onde há mais carência e quais são esses serviços ofertados, que dessa forma a população pode ser orientada a buscar e alcançar esses atendimentos. Temos também o Cadastro Único, conhecido como CAD Único, possibilitando assim o dimensionamento e localização de áreas em situação de pobreza e ou vulnerabilidade. Então, o Cadastro Único ele traz um perfil bastante completo sobre as famílias e ele possibilita a gente a perceber e dimensionar a localização de áreas com maior vulnerabilidade. 5. Tabulador de microdados sociais, que é conhecido como TAB social. Ele reúne um conjunto de aplicativos que permite produzir tabulações simples e cruzadas das principais bases de dados e pesquisas do Ministério do Desenvolvimento Social, como o Censo SUAS e o Cadastro Único, as pesquisas de avaliação da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação e outros levantamentos. Então, através desse tabulador, a gente também consegue levantar alguns dados que podem ser fundamentais
ao trabalho. Existem outras fontes de dados que podem ser utilizadas, né, na busca por esses indicadores. Quais são? IBGE, IPEA, ANIPS, PNUD, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério da Educação, Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento Social. Essa tabela traz o site de cada um deles, assim como alguns dados relacionados a essas fontes. E agora a gente traz uma proposta de atividade. Analise os indicadores sociais do seu município a partir da base dos dados do CadÚnico e sinalize prioridades de intervenção. Então, cada município tem a sua base de dados do CadÚnico, que muitas vezes não é analisada. Então, essa é uma atividade proposta, que a gente possa voltar os olhares para os dados que a gente já tem no CadÚnico, compreender o que ele sinaliza, quais são as questões que sobressaem aos nossos olhos, quais as necessidades de intervenção, quais propostas podem ser implementadas para a superação daquelas questões, entendendo esses dados como indicadores sociais. E assim a gente vai exercitar essa questão como forma inicial e propomos que isso seja uma constância no trabalho de vocês. Aqui seguem as referências bibliográficas e eu agradeço pela finalização de mais essa aula. Obrigada.